Bem, agora iremos iniciar a segunda parte com a segunda lista de exercícios. A primeira é a questão 1, contém um texto bem grande. Só que, como eu já falei, eu recomendo ir direto para o que a questão pede quando tem um texto muito grande assim. A gente já pode pular para a última linha após o gráfico. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Aí dá um monte de equação de reta. Aí, sem nem precisar ler o texto, já dá para descobrir. Porque, tipo, no eixo X vai estar a distância percorrida, em quilômetro, e no eixo Y, o combustível no tanque, a quantidade de combustível. Aí, como é a equação da reta? Y é igual a X mais B. Aí, olhando para o gráfico, né, já dá para descobrir o ponto B, quem seria o B dessa equação, né? Já que, como eu já falei, o B é igual ao ponto em que se cruza o eixo Y lá. Olhando para o gráfico, a gente já observa que é 50. Aí, né, a gente já pode eliminar duas alternativas aí. Duas não, três. A E não pode ser, que tem 500. A C também não pode ser, que tem 500. E a também não pode ser, que tem 500. Aí, né, como esse é um gráfico decrescente, o A, que é o coeficiente angular, é menor que zero. Ou seja, é negativo. Aí, né, com isso sobra duas alternativas, que é a B, que é menos x sobre 10 mais 50, e a D, que é x sobre 10 mais 50. E como A é menor que zero, ou seja, um valor negativo, só pode ser a letra B a correta. Sem nem fazer conta essa questão. Aí, né, se a gente quiser descobrir o valor de A pelo método realmente matemático, né, a gente pode calcular. Então vamos lá. Da seguinte forma, A é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí, né, o A vai ser o seguinte, A é igual, como eu já marquei os pontos lá, né, x2 de x1, a gente vem, coloca aqui, aí y2 é 0, y1 é 50, menos 50, né, menos de 50. Aí, quem é o x2 aqui no caso? x2 é 500, e x1 é 0. Aí agora a gente pode fazer a operação para calcular o valor de A. Então vamos lá. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o menos 50 em cima. Menos 50 sobre 500. Aí cancela o 0 com 0. Vai ficar menos 5 sobre 50. Isso é igual a menos 1 sobre 10. É o valor de A. Aí indo para a segunda questão, a questão que tem um texto relativamente pequeno, eu já recomendo ler logo o texto todo. Vamos lá. No Brasil, costumamos medir a temperatura utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre as duas escalas é dada pela expressão F é igual a C vezes 1,8 mais 32, em que F representa a temperatura na escala Fahrenheit e C a medida na escala Celsius. O gráfico que representa a relação entre as duas grandezas é... A gente já pode observar que vai ser da seguinte forma: Y é igual a X mais B. Aí, né, pondo a equação da questão no mesmo formato, temos que F é igual a 1,8 C mais 32. Aí já dá para descobrir quem é B. B igual... A gente descobre que o B é 32. E o 32 seria o ponto em que
a reta corta o eixo Y. Aí observando para os gráficos, a gente pode procurar os pontos que... os gráficos em que a reta não corta no ponto 32, o eixo Y. A gente já pode eliminar o item D e o item C, pois não cortam, né? Aí a gente volta para a equação e já procura o valor de A. A igual a 1,8. Aí quer dizer que é maior que zero. Quando é maior que zero, que a gente tem que é uma reta crescente. Aí o item E, por que está errado? Porque é uma parábola, né? Não pode ser também, porque isso é a equação de uma reta. Aí só sobra o item B. O item A está, o gráfico está decrescendo e o item B é crescendo, então só pode ser o item B. Correto. Aí, questão 3. Aí, como eu já falei, recomendo ir logo para as últimas linhas. Vamos lá. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a E, do consultório do pai, localizado na rua 2 com a E, e a escola das crianças, na rua 4 com a A. Aí, com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Aí dá um monte de rua aqui. Aí vamos marcar os pontos. Bom, o local de trabalho da mãe está na rua 6 com a E. Marcando aqui 6 e E. E lembrando, isso é uma questão de plano cartesiano. Esse é o consultório da mãe. Em vermelho. Deixa eu ver o azul. Pro do pai. Pai do rua 2 com a E. E a escola das crianças na rua 4 com a A. 4 e A. Aqui está o consultório. Aqui está a escola das crianças. Aí vamos lá, né, procurar os pontos que estão à mesma distância agora. Aí, né, com os pontos devidamente marcados, né, o ponto de trabalho da mãe é o vermelho, o do pai azul e das crianças verde. Eu recomendo olhar para agora para o centro da figura. Seria aqui. Porque, tipo, caminhando por aqui, eu por aqui e por aqui, sempre se anda a mesma coisa sempre, né? Aí que ponto seria esse? Seria da rua D e a rua 4. A gente voltando para os itens, seria 4 e D, item C, o correto. Agora, questão 4. Essa é uma questão de função composta, que ele dá a seguinte expressão aqui, ó. F composto com F de B igual a menos. Então vamos lá, destrinchar isso. Quem seria o F de B? F de B é 5B mais 3. Aí a gente pode compor, né? O F de B com o F do F de B. F do F de B é igual a 5 vezes 5B mais 3. Aí o que isso vai dar? F de B é igual a 5 vezes 5B, dá 25B, mais 5 vezes 3, 15, mais 3. F de B, composto com F de B, é igual a 25B mais 18. Aí a gente pode voltar para cá. F de B isso é igual a menos 2. Então, menos 2 é igual a 25B mais 18. 25B menos 20 e B é igual sobre 25. Isso negativo. Aí simplificando B é igual a menos 4 quintos. B é igual a menos 4 quintos, então o item B é o correto.
Vamos lá, né? Última e derradeira questão. O FF. Considere as funções f, g e h, todas definidas por m, de m até n, com a imagem de p até q. Representado através dos gráficos a seguir, temos três funções. A primeira f, a segunda g e a terceira h. Aí o que pode ser afirmado dessas alternativas? A função f. A gente pode traçar o quê? Linhas verticais. Isso é aquilo que eu tinha falado, né? De ponto a ponto, termo a termo, né? Cada termo está ligado apenas com um. Sai de cima para baixo. Então isso é uma função sobrejetora e também injetora. Então quais alternativas possuem isso? Ó, F objetiva pode ser a A. F é sobrejetiva, pode ser a B. F não é injetiva. A C já pode ser descartada, né? A C já pode ser descartada, a gente sabe que F é a função injetiva. F é injetiva, D pode ser. E F é sobrejetiva, E também pode ser. Aí partindo agora para a função G. A gente pode traçar linhas verticais de novo, né? Olha. Repare bem esse ponto aqui, ó. Os termos se repetem, ó. Então essa função não é injetiva, né? Mas ela pode ser sobrejetiva. Ela, no caso, é sobrejetiva, né? E aqui isso é sobre. Aí, como eu falei antes, não pode ser a C. Aí vamos lá. Letra A é sobrejetiva, pode ser sim a letra A. B é G é injetiva, não pode ser a B. G também não pode ser a D, G não é sobrejetiva, G é sobrejetiva. E G não é injetiva também pode ser a E. Agora a gente vem e verifica o último item. Aí a função H, né, baseada no termo da anterior, a gente já pode concluir que ela é o quê? Que ela não é injetiva. Já que os termos aqui se repetem, então a gente pode voltar para cá. E já de cara dá para ver que é o item A.